Boa noite a todos os presentes, boa noite aos nossos amigos internautas. Sejam bem-vindos ao Centro Espírita Jesus de Nazaré. Hoje nos sentimos honrados com a presença do palestrante José Amaral. Filósofo por formação, é um dos oradores mais requisitados no movimento espírita. Há anos milita nas fileiras do espiritismo, tanto quanto facilitador de grupos de estudo, como também palestrante. É um dos mais conceituados e renomados pensadores espíritas, com vários livros já publicados, e é também um grande colaborador do Centro Espírita Jesus de Nazaré. José Amaral falará sobre o tema Justamente por Isso. Seja bem-vindo, nosso querido amigo José Amaral. Então vamos lá, né, gente? Boa noite a todos novamente. Esse tema é um dos itens, a lição 96 do livro Pão Nosso, daquela coleção, parceria entre Chico Xavier e Emmanuel, Vinha de Luz, Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, ou Pão Nosso. Essa aqui pertence ao livro Pão Nosso, lição 96, para quem quiser chegar em casa e dar uma lida. O versículo que norteia essa lição é um versículo tirado da primeira carta de João, atribuída a João, no capítulo 2, versículo 21. E diz exatamente isso, e justifica o tema, justamente por isso. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis. Ou seja, eu não estou escrevendo para vocês porque vocês não sabem da verdade, não estudaram acerca da verdade. É exatamente o contrário, é porque vocês sabem que eu estou enviando para vocês essa carta. E quando você pega essa carta de João, a primeira carta de João, desde o primeiro capítulo, ele está fazendo admoestações rigorosas, repetidas vezes, ele diz para a pessoa manter a coerência. A coerência entre o que sabe, o que pensa e o que age. Provavelmente, ele recebeu notícias que o pessoal a quem ele estava endereçando, provavelmente seria uma circular, não há referências a respeito, uma epístola, uma carta de orientação às igrejas. O pessoal tinha conhecimento doutrinário, tinha conhecimento acerca das coisas, mas não estava vivenciando, não estava dando testemunho daquilo que sabia. E essa incoerência fazia com que ele ressaltasse isso, e essa necessidade de, gente, é porque vocês sabem a verdade que eu estou enviando para vocês, porque se vocês sabem da verdade, mas não a vivem, se vocês vivem contrariamente àquilo que vocês sabem, então é o mesmo que vocês dizerem que é de Deus, mas agem como se não fossem de Deus. Deu para entender? No fundo, uma palavrinha que define isso aí, quase toda a carta está alicerçada em cima dessa necessidade que João estava demonstrando como preocupação para quem ele estava dirigindo a carta. Era exatamente a questão da iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade, se a gente for decodificar a palavra, quer dizer desigualdade. Iníquo é desigual, equal de inequal. Né? Há uma desigualdade, aí você fala, mas desigualdade de quê? De coerência. Se você pensa, se você sabe, se você tem conhecimentos acerca da doutrina que Deus enviou Jesus para mandar para nós, deu
tudo desenhado, todas as plaquinhas do caminho estão demarcadas, ensinando qual é o caminho, a verdade e a vida. Quer agir dentro dessa perspectiva, está tudo demarcado, você não tem erro, não tem como você errar quando você se coloca nessa condição. Mas se você não age, você está sendo o quê? Iníquo. Você está pensando e conhecendo de uma determinada forma, mas na hora de agir você age contrariamente a isso. Isso que chama-se iniquidade. Iniquidade para nós hoje, uma palavrinha mais contemporânea e mais conhecida, seria hipócrita, hipocrisia. Iniquidade é hipocrisia. Você sabe o cristianismo, você sabe os princípios cristãos, você conhece as regras, as diretrizes, tanto da moral quanto da ética, mas você não age. Você simplesmente, não, deixa para depois e age contrariamente. Isso é iniquidade, isso é incoerência. E aí ele explica, na lição, Emmanuel coloca para nós, toda aquisição tem o seu preço. A qualquer renovação encontra obstáculos espontâneos, ou seja, toda aquisição de conhecimento, tudo que você adquire de conhecimento, tem um preço. Qual que é o preço? É o preço que você se torna conhecedor. E se você conhece, Jesus falava isso numa outra forma de dizer, numa outra plaquinha do caminho, que era, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Quanto mais você sabe, mais a sua consciência lhe exige coerência e não ser iníquo na sua ação. Percebe? Quanto mais você sabe. Para uma pessoa inconsciente, eu gosto desse exemplo porque ele é simples e categórico. Para uma pessoa inconsciente, andar pela rua completamente inconsequente, comendo uma banana, alegre cantando, acaba de comer e joga a casca para cima, e aonde a casca cair, é isso mesmo. Não tem conhecimento, não tem noção do que está fazendo, não tem noção de consequência, não sabe estabelecer relação de causa e consequência, causa e efeito. Para ele está normal, não se exige muito de uma pessoa que não sabe nada, não tem noção de nada. Agora, vem uma pessoa atrás com uma noção de causa e consequência, se já estudou sobre segurança, se já estudou sobre a possibilidade. Gente, uma casca de banana na calçada, passa uma pessoa com um pouco menos de atenção no caminho, uma escorregada dessa aqui pode quebrar a perna. O indivíduo pode ser um operário, 5 filhos dentro de casa para cuidar. Uma perna quebrada na vida de um indivíduo desse é um atraso extraordinário. Será cobrado de quem jogou a casca de banana que não tem noção do que estava acontecendo, do que estava fazendo, ou será cobrado de quem tem noção de tudo isso, que percebeu, mas passou e deixou a casca lá? De quem que vocês acham que vai? A quem muito foi dado, muito será cobrado. Por quê? Porque é questão de consciência. Não é que o que julgou não vai ser cobrado. Um dia ele vai perceber. Você lembra que é a casca de banana? Só aquelas pessoas que chegam no mundo espiritual falam, eu estou aqui. Beleza. Vamos ver sua ficha. Não, menino, está aqui que você provocou, a derrocada de uma família inteira. Eu falei, o senhor está doido? Eu nunca fiz nada para ninguém. Falei, provocou. Mas como assim? Falei assim, o senhor estava comendo uma banana, lembra? Descendo na rua Goiás, em Divinópolis. E aí, absortamente, inadvertidamente, o senhor acabou de comer a banana, ainda deu a última bicota, e jogou a casca para cima, e sabe-se lá aonde vai cair? Pois é, atrás do senhor veio um homem, 50 anos,
5 filhos dentro de casa, operário de uma siderúrgica, passou, quebrou a perna, infeccionou, e o pobre coitado ficou quase 1 ano em tratamento, tentando recuperar, e a família vivendo desesperadamente, porque não tinha condições. À base de ajuda dos centros espíritas. Olha como é que você vê. A ajuda dos centros espíritas, né, que arrecadava alimento e levava. E a pessoa vai falar, meu Deus, a quem muito foi dado, muito será pedido. Eu me lembro da história do cara do parafuso. Vocês conhecem a história? Já contei aqui tantas vezes. Vocês lembram da história do parafuso? Não? Vou ter que contar, então, de novo? Eu vou perder tempo, depois eu passo do tempo, não quero nem saber. A história do parafuso ela é emblemática para mim, porque eu ouvi ela em alguma palestra, não sei quem é o autor, não sei quem que é, não sei nem quem mais fez a palestra, mas eu só sei que a história foi tão marcante que eu nunca mais esqueci. É um cara que brigou com a mulher ao levantar de manhã. Sabe aqueles indivíduos rusguentos que já levanta e rosna? Tem gente que levanta e se a mulher... Bom dia. Bom dia por quê? Não tem nada de dar bom dia. Estou saindo de casa para ir trabalhar, vou passar 8, 9 horas naquele lugar. Meu Deus do céu. E vai para o serviço mal-humorado, briga com Deus e todo mundo, não responde ninguém, não dá bom dia, não dá nada. Vai para a máquina de trabalhar, na hora que chega lá no local, esse cara trabalhava num torno para fazer parafuso de segurança. Acabou de fazer um parafuso, ele observou e pela experiência dele, ele viu que o material estava com defeito. Era obrigação dele, era dever dele, separar, mas não. Ele estava com tanta raiva que onde der que alegre, jogou o parafuso na caixa de parafusos bons. Aquilo foi embalado, levado para as lojas e vendido por uma empresa de ônibus, que foi, comprou o parafuso e um dia aquele parafuso foi usado no sistema de direção de um ônibus. O ônibus estava em excursão, 45 pessoas. De repente, numa curva, por causa do parafuso, quebrou, caiu numa ribanceira, 40 pessoas mortas. Esse cara, segundo a história, chega no mundo espiritual depois de desencarnado, a mocinha da recepção olha para ele, vou procurar a ficha do senhor. O senhor é fulano de tal? Foi um momento. Olhou a fichinha dele e falou assim, está escrito aqui que o senhor matou 40 pessoas. Ele falou assim, você está doido, menino? Nunca matei uma formiga. E não tinha matado mesmo. Mas aqui está escrito. Pois então vocês erraram, filho. Eu falei, não, mas aqui não erra. Não tem como errar aqui. Eu falei, não, eu quero conversar com o seu chefe, porque esse trem está tudo errado. Eu nunca matei uma formiga. Levou ele no chefe, o chefe botou ele sentado, ligou um telão e falou assim, olha lá. Aí no telão ele viu o dia que ele acordou de mau humor e brigou com Deus e todo mundo, brigou com a mulher, e foi no trabalho e fez o parafuso. E ele falou, nossa, mas desse jeito conta também? Eu falei, meu filho, não foi eu que fiz o parafuso, foi você. Ué. E olha a consequência disso. É extraordinário você pensar um negócio desse, porque dá uma noção de responsabilidade. Quanto mais você sabe, quanto mais você é capaz de estabelecer conexões entre causa e efeito, você é uma pessoa que tem muito senso de consequência. O que é ser uma pessoa consequente? É uma pessoa que é capaz de estabelecer essas conexões, avaliar as suas ações antes de realizá-las, para ver a extensão do benefício ou do malefício que podem causar. Percebe? É aí que a gente vê que a dificuldade da nossa mudança está nesse ponto. Às vezes a gente conhece muito,
sabe muito, mas a gente não age de acordo com o que nós sabemos e conhecemos. E é aí que entra uma palavrinha extraordinária, que na doutrina espírita ela tem um peso fundamental na nossa vida, se a gente quer entender o que é justamente por isso. É justamente porque você é capaz de entender que você é capaz de vivenciar. E não pode deixar para depois. E tem que se policiar, e tem que vigiar, para que não seja inconsequente, não seja iníquo, não seja uma pessoa que age hipocritamente, sabe, mas não vive, de forma desigual, incoerente. Eu me lembro de Carl Gustav Jung, que fala que a consciência humana, se você quiser definir a consciência humana, é o ponto máximo em que um ser humano estabelece uma conexão plena, uma ponte entre o que ela faz e os seus conteúdos psíquicos. Não há incoerência entre o que você pensa e o que você faz. Isso a gente chama de consciência. E eu gosto de brincar. É quando você vive com a ciência que tem. Fica até bonitinho. Fica com a ciência que tem. A palavrinha que eu estava dizendo para vocês é exatamente o seguinte: dever. Essa semana eu estava fazendo uma palestra que, coincidentemente, aparece a palavra dever. Nas nossas incoerências do cotidiano, fica complicado a gente cumprir o dever. Na maioria das vezes, a gente tenta tapear, primeiro pela prevalência do nosso egoísmo e do nosso orgulho. A gente quer sempre dar um jeitinho de justificar as nossas ações. Então, a hora de praticar, a hora de agir por dever, a gente não age. Não age. A gente passa até a agir conforme o dever, mas não por dever. A diferença é enorme. A explicação é simples. E eu tomo como referência o filósofo Immanuel Kant, porque em matéria de explicação a respeito do dever, Immanuel Kant é o suprassumo. E isso bate muito, muito coerentemente com aquilo que a doutrina espírita nos coloca a respeito do dever. O dever é agir por um imperativo categórico. Você age por dever, por quê? Porque é o que você deve fazer. Fim. Você não é por outra coisa senão o dever. Seria, traduzindo para o que o Espiritismo nos coloca, é fazer o bem pelo bem. Por mais nada. É o bem pelo bem. Se eu faço caridade, entre aspas, dou cesta básica, mas no ato de dar a cesta básica, eu estou pensando, eu acho que eu vou ganhar um lugar lá no nosso lar. Eu já estou pensando na casa com 3 quartos, sala, copa, cozinha e uma garagem para 3 aeróbicos. Você está agindo por dever ou conforme o dever? Quem age por dever, ele não tem por que agir, ele age porque é um dever agir. O dever é o mais importante, é o que vale. O bem é o que vale. Fim. Se você age em função de alguma coisa, então é essa alguma coisa que é mais importante do que o dever ou o bem que você está fazendo. Então é interesse. Então você age conforme o dever, mas não pelo dever. Nesse momento aqui coincide que agir conforme o dever e agir por dever, mais ou menos significa a mesma coisa. Deixa eu dar um exemplo que eu ouvi há pouco tempo de um filósofo. Vamos supor que você seja dono de uma loja. Sabe dessas lojas em cidades turísticas? Em que você está ali e tal, e tem muita coisinha bonitinha,
vendendo simplesmente aquelas lembrancinhas de cidade. Aí chega uma pessoa lá do outro lado do mundo, e pela cara da pessoa, pela roupa da pessoa, pelo idioma da pessoa, você já percebe. Ela vem lá daquela região do povo rico, mais rico do mundo. E você dá uma olhada para o caboclo, o sapato é no mínimo 3.000 euros. E ele gosta de um chapéu que você está vendendo na porta. E o preço do chapéu é 20 reais. Mas você dá uma olhada para o caboclo de cima e embaixo e fala, gente, se eu falar 20, ele paga de boa. Se eu falar 100, ele paga de boa, não vai fazer diferença. Se eu falar 200, ele vai pagar de boa. Porque ele agradou do chapéu, ele botou o chapéu e não tirou até agora. Ele está afim desse chapéu mesmo. E você vai pensando ali. E aí, coerentemente, você sabe o que é o dever. Mas aí você pensa assim, eu vou cobrar 200. E enquanto a pessoa está lá olhando outras coisas, o chapéu na cabeça, na hora que ele vai perguntar para você o preço, você tem um insight de 10 segundos, mais ou menos, que você pensa assim, mas vai que eu faço para ele um preço de 200 conto, ele sai espalhando para todo mundo que eu cobrei 200, e todo mundo descobre que eu sou careiro. E vai começar a espalhar na praça que eu sou explorador. Isso vai ficar ruim para mim. E eu vou, sofrer as consequências lá na frente. Aí você, no último instante, você fala 20 reais. Fala o preço correto. Você age por dever ou conforme o dever? Você age conforme o dever, mas não por dever. Porque você não está agindo pelo dever que você tem de agir. Você está agindo em função de não ser taxado de explorador lá na frente. O objetivo não é o dever. Numa outra situação, aí a pessoa fala, mas nesse caso coincidiu. Tanto faz você cobrar 20 conto de uma forma ou de outra, vai coincidir apenas naquele aspecto. Não tem problema nenhum a pessoa fazer isso. Mas só que em outro caso, que você vai ser prejudicado lá na frente, mas aqui você não quer se prejudicar, você pode abrir mão do dever e agir conforme o dever, mas não como imperativo categórico, e sim como imperativo hipotético, satisfazendo só as suas vontades. O dever não. O dever por dever, o bem pelo bem, você faz, mesmo sabendo que vai ter prejuízo depois. Deu para entender? E essa mudança é extraordinária, porque nós resistimos demais da conta a fazer esse tipo de coisa. Quantas vezes já falei para vocês, imagina, eu sou quase que vítima disso. Teve uma vez que eu fui na casa de um colega, na hora que cheguei na casa de um colega, eu percebi aquele climão, sabe aquele climão? Eu acho que ele tinha acabado de dar uma briga boa com a esposa. E aí estava um amuado num canto e o outro amuado no outro canto. E eu percebi o clima e falei assim, eu acho que eu vim numa hora errada, não veio? Eu falei, não esquenta não. Andei brigando com a esposa aí. Falei umas coisas que não devia. Falei assim, ótimo, se você sabe qual que é o dever, corrija. Vai lá, corrija, faz o que deve ser feito. E ele falou, capaz. Se eu pedir perdão, depois é a monta. Ou seja, a maioria das nossas ações ainda são ações iníquas, incoerentes. A gente sabe a verdade, a gente sabe como deve agir, a gente sabe plenamente, mas não age porque orgulho e egoísmo. A gente não quer se rebaixar.
Simplesmente não quer se rebaixar. Quantos casamentos rodam exatamente por isso? E depois fica aquele drama, sabe? Quando existem sentimentos reais entre as pessoas, mas o orgulho, o egoísmo está até na tampa, as pessoas brigam e vão levando o negócio até separar. Mas aí separa, na hora que separa, tem uma coisa que é fora de sério. Se você pensar, do ponto de vista psicológico, por exemplo, quando as pessoas às vezes estão juntas demais da conta e às vezes começam a perder a referência de espaço, sabe? Quando um começa a invadir demais da conta o espaço do outro, geralmente a gente acha que tem o direito de fazer isso nas nossas relações. Você começa a invadir espaço, de repente você perde a referência do limite que tem que existir entre dois seres, porque a relação só existe se tiver duas ou mais pessoas. Relações tem que ter relação. Tem que ralar uma coisa na outra. E se você rala uma coisa na outra, existem duas subjetividades que ralam. Quando a coisa começa a ficar e perder o referencial de limite, aí fica aquela coisa imbricada, fica aquela coisa sem referência de duas pessoas. E aí começam essas visões que funcionam muito bem nas poesias. Funciona, eu e você somos um. Não pode não, menino. Eu e você somos dois, você lá e eu cá. O próprio Khalil Gibran fala, mantenha o espaço entre um e outro. O Khalil Gibran dá um exemplo. Se eu pegar aquela parede ali e aquela parede ali, que estão sustentando a casa, se eu pegar aquela parede, trazer a parede para o meio, pego aquela ali, trago ela por meio, coloco as duas juntinhas, a casa cai. A relação é a mesma coisa. Se um começa a grudar no outro... Eu tenho gente, às vezes, que eu acabo de fazer a palestra, a pessoa chega perto de mim e fala assim, Amaral, pois eu não, eu amo tanto, que eu não consigo viver sem a pessoa. Eu falei, então pode separar depressa, porque já acabou. Porque quando a pessoa fala que não consegue viver sem o outro, já perdeu a referência do limite. O outro já não existe mais. Aliás, fica próximo demais da mãe. Sabe que ele tem grudado demais da conta? Fica grudado demais. Experimenta olhar uma pessoa perto demais da conta. Você enxerga a pessoa? Não enxerga. Para você enxergar, você tem que dar espaço. E é por isso que essas briguinhas que acontecem, as pessoas separam. E aí, um fica na porta da casa do outro, vigiando. Fala assim, a pessoa está ficando mais bonita. Ou seja, depois que separa e distancia fisicamente, o outro passa a ser de novo sujeito, eu passo a ser de novo sujeito para o objeto amado. Porque tem uma distância. Eu consigo enxergar o outro por inteiro, de novo. Enquanto estava perto demais da conta, eu não conseguia fazer essa visualização. Por causa das nossas incompreensões, das nossas incoerências, as nossas incapacidades de estabelecer relações saudáveis, maduras, seguras. A lição diz para nós, quanto mais verdades você sabe, mais coerente com essas verdades você precisa agir. Senão fica uma coisa estranha. As pessoas que convivem com você notam isso. Às vezes certas incoerências perdem o sentido. Você não consegue enxergar. Então, uma das coisas que entram, por exemplo, nessa proposta de mudança, nessa proposta de início de ano, aproveita o início de ano e faça a proposta de alteração desses modos de ser, que você acha que precisa corrigir. Fazê-los se tornar coerentes com aquilo que você sabe. E agindo por dever, você vai agir, mesmo que isso te prejudique. Mesmo que você acha que isso te prejudique. Porque eu vou
corrigir. Acha, por quê? Não te prejudica. Porque a maturidade que uma pessoa apresenta na hora que ela passa a agir coerentemente com aquilo que pensa, a gente chama esse estado de autonomia, autoridade. Autonomia com autoridade. Autoridade significa eu sou o autor daquilo que eu vivo. Por quê? Porque eu tenho a capacidade de ser sujeito para isso. Tenho a capacidade de ser sujeito para isso. João, na carta, ainda fala assim, ó, se você fala que ouviu a voz de Jesus, que ouviu as palavras de Jesus, que nos apresentou o caminho, a verdade e a vida, que nos leva até a compreensão da obra divina de Deus. Se você fala que entende isso, mas age de forma completamente iníqua, desigual a isso, então você está mentindo. Resta saber para quem. Se você está mentindo para você mesmo, você está mentindo para quem você está vivendo com ele. E aqui a gente vai até uma outra possibilidade, que é exatamente aonde eu gosto de finalizar esse estudo, porque toda vez que fala de mudança, toda vez que fala de dever, toda vez que fala de coerência entre verdade e ação, a ação, toda vez que fala de consciência, a ponte que estabelece os conteúdos psíquicos que você tem com a sua praxis cotidiana, essa coerência, essa capacidade de ter consciência disso aí, vai determinar que você está apto a conquistar-se a si mesmo. E precisa conquistar-se a si mesmo. E aí eu chamo, para nos ajudar aqui, Joana de Ângeles, através de Divaldo Franco, traz para nós uma coisa extraordinária, que resume-se num parágrafo pequenininho, onde ela coloca 3 frases, 3 orações, que são fantásticas. Primeiro, a conquista de si mesmo, aliás, vamos perceber o que significa. O que é conquistar-se a si mesmo? Não é eu me colocar debaixo de jugo, não é eu me colocar debaixo de peias, de castrações. Não. É eu me colocar de forma coerente com o que eu conheço. Viver de acordo com o que você conhece não é você se pear. Ao contrário, é você se libertar. Porque quem não faz isso, age e erra muito mais do que acerta. E se erra muito mais do que acerta, então você está se escravizando nos seus erros. E quanto mais erra, mais sofre. Quanto mais sofre, menos feliz você é. O resultado seria exatamente a mudança. Conquistar-se a si mesmo é eu não ceder aos meus instintos de querer apenas prevalecer o que eu quero e o que eu sou. Orgulho e egoísmo. Prevalecer aquilo que é realidade. Eu não tenho controle de toda a vida. Não tenho. Aliás, antes de pegar em Joana de Ângeles, eu vou pedir emprestado primeiro uma fala de Jean-Paul Sartre. Existencialista. Para ele, a essência se faz na existência. Vou tomar como referência. Ele interpreta apenas de berço a túmulo, mas nós, espíritas, interpretamos a existencialidade ou existencialismo de Jean-Paul Sartre não mais apenas de berço a túmulo, mas sim em toda a trajetória do espírito ao longo da sua vida. Então, cabe perfeitamente. E ele diz uma coisa extraordinária, que é: não me interessa o que a vida fez de você. O que me interessa é saber o que é que você faz com o que a vida fez de você. Por quê? Você não vai ter controle total sobre a vida.
Você pode até tentar. Aliás, eu me lembro que eu escrevi, meu pai falava assim, ó, quando eu virava para ele, eu falava assim, eu quero meus direitos. Ele falava assim, espera lá, todo direito que você existe tem um dever, do mesmo tamanho, para você compensar. Não existe direito sem dever. Cada direito que você quer é o mesmo dever que você tem que ter com todos os habitantes do planeta Terra, encarnados e desencarnados. E aí ele passava para mim várias liçõezinhas no meu pai. A gente não tem controle sobre a vida, não. Às vezes a gente fala assim, eu vou lá na cidade de Belo Horizonte. Vai. Você vai se a vida quiser que você vá. Você vai. É por isso que os antigos falavam, se Deus quiser. Olha aqui, ó, o ato de humildade é, se Deus quiser. Esse se Deus quiser tem um símbolo extraordinário. É a humildade de quem fala, eu vou a Belo Horizonte. Ou seja, eu saio de casa e marco no meu GPS. O destino é Belo Horizonte. Agora, quem determina se eu vou a Belo Horizonte é Deus, através das leis divinas. Se no meio do caminho, dois corpos, né, não ocupam o mesmo lugar no espaço, e vem alguém embriagado de lá para cá, e invade a pista e me barra, vou. Às vezes a gente precisa de aprender a ter essa humildade. Eu estou na vida para viver. Eu mexo no meu GPS porque é minha responsabilidade mexer no meu GPS. Eu faço meus programas de vida. Se eu vou realizá-los ou não, vai depender do que a vida vai me propor. O que cabe a mim é a humildade de me ajustar às situações que a vida me propõe. Humildemente, eu encaro todas as possibilidades. É isso que Sartre fala para nós. Não me interessa o que a vida faz de você. O que me interessa é o que você faz com o que a vida faz de você. Se você reclama, choraminga, se você estufa o peito e fala, é nós, vamos resolver esse problema. O barato é esse mesmo, levanta, bate a poeira. Se a vida lhe dá 7 rasteiras, pois então levanta a 8ª. E fica pronto de novo para a vida. Vamos ver o que dá para frente aí. Insista, persista. A vida vai te provocar e vai sempre te instigar a você colocar o melhor de você para fora. Quem sabe fazer essas decodificações, detalhe a detalhe, vai ter mais facilidade de fazer essa coerência, de não ser iníquo, de não praticar a iniquidade, e vai ser mais coerente com o que sabe e o que vai viver. Bom, voltando agora à questão da Joana de Ângeles, ela coloca assim, ó, a conquista de si mesmo, ou seja, a capacidade que você tem de interpretar quem é você, quais são os seus desejos e quais as possibilidades que você tem de realização de todos esses desejos, é exatamente aí que você vai começar a entender a conquista sobre si mesmo. E ela vai mais. A conquista de si mesmo está ao alcance do querer para ser. Primeira prerrogativa. Tem que haver vontade. Se não tiver vontade, não adianta. Zé, você quer parar de fumar? Quero. Então para. Eu falei, não. Eu ia parar dia 1º, mas dia 1º já passou, agora eu perdi a chance. Agora dia 1º do ano que vem eu paro. Se não tiver vontade, você não será. A vontade, em primeiro plano, determina o que você será. Essa é a sua responsabilidade, é a nossa responsabilidade de ajustar o GPS.
Não está na mão de outra pessoa e nem de Deus. Deus não vai interferir nisso, não. Você vai. Arrastado, doendo, arrastando de tudo quanto é jeito, vai. Mas você, na hora que descobrir o que é que realmente você quer, você vai dar um passo extraordinário para ser o que você quer. Segundo, do esforçar-se para triunfar. Tem gente que quer, mas cruza o braço. Quer e, não, vem, o que é para mim vai vir. Aí nessas horas eu lembro do pessoal da roça. O pessoal da roça tem uma sabedoria matuta que me encanta. Vocês conhecem o Rolando Boldrin? Rolando Boldrin tem umas tiradas que é fantástica, porque ele pega do folclore brasileiro. Então tem as descrenças e as crenças. Quando ele trabalha com as descrenças e as crenças, ele coloca o seguinte: um dia chegou um compadre, ele chegou na casa do compadre. Na hora que ele chegou na fazendinha do compadre, estava lá milho, que é a gostosura, limpinho, tudo capinadinho, arrumadinho. Olhou para o lado de cá, tinha uma hortinha arrumadinha, toda aguadinha. As coisas estavam tudo produzindo beleza mesmo, tudo no seu devido lugar. Olhou embaixo, tinha uns jardinzinhos, cheio de florzinha, tudo arrumadinho, fazendo uns desenhinhos caprichados. Dava um prazer de você olhar aquilo. E aí acabou, né? Foi entrando dentro da casa assim, o compadre veio para receber. A primeira coisa que ele falou, compadre, que sítio maravilhoso você tem aqui. Tudo arrumadinho, tudo desse jeito, né, só? Graças a Deus, né? Eu falei assim, graças a Deus. Você precisava ver quando era ele que tomava conta sozinho desse trem aqui. Ou seja, sem o esforço para você realizar, para você triunfar sobre si mesmo, você não conquista nada, ninguém. Desiste. Sabe, você vai ser um choramingão, sabe aquele choramingão, o mal-humorado que chora. Quando junta essas duas personagens, então, meu Deus do céu. Aí reza, entrega para Deus, porque o trem é feio. Eu conheço isso no campo do trabalho, porque quantas vezes você encontra com aqueles indivíduos que já levanta de manhã e fala, meu Deus do céu. Nem eu não, gente. Segunda-feira de manhã, depois de festas de final de ano, o caboclo acorda de manhã e olha com aquele olhar psicótico que atravessa as pessoas. Fala, Senhor bom Jesus, nem eu não, gente. Ninguém merece. A mulher fica até preocupada, acorda só com um olho assim, fala, hoje ele não vai não. Dá um cutucão na costela dele, fala, vai homem, buscar o leite dos meninos. E ele fala, nem. E vai reclamando, e vai nesse tom, nessa concordância verbal. Nem, gente, ninguém merece, nem eu não. Chega no local de trabalho, fica preocupado só com o relógio. O dia inteirinho olhando para o relógio. E na hora do café, a turma toda reunida, ele vira e fala assim, se Deus quiser, uma hora a minha vida vai melhorar. E eu fico imaginando como que um indivíduo desse faz a vida dele melhorar. É o sonho que eu acho que ele deve ter, que pensa, um dia um empresário, né, riquíssimo vai entrar dentro dessa empresa, olhar para mim e se apaixonar na hora. Falar, não, achei o profissional que eu queria, desanimado, reclama o dia inteirinho, desanima todo mundo em volta, não produz. Quero para trabalhar na minha empresa. Vou convidar para trabalhar na minha empresa e pagar 4 vezes mais o salário. Eu acho que a pessoa sonha com isso. Meu filho não vai não. Não vai não. Sem esforço para triunfar, desista. O dono da empresa não vai te mandar embora por pena. Ele vai agir
pensando num lugarzinho do céu, age conforme o dever, não por dever. Eu falei, gente, eu não posso mandar esse caboclo embora, que tem 2 filhos para criar. Manda ele lá para o fundo, porque aqui ele está desanimando a turma. Põe ele para empiar a coisa lá no quintal. E lá do quintal vai mandando. Põe ele para capinar em fora, lá para ele não contaminar o resto da turma. A pessoa acha que vai progredir e melhorar numa situação dessa. Não vai. E é aí que a gente começa a entender o seguinte: sucesso só vem antes do trabalho no dicionário. Eu adoro essa. Essa é boa. No dicionário você acha a palavra sucesso antes do trabalho. Mas na vida, desista. Tem que se esforçar para triunfar. E o último que eu amo essa frase da dona Joana de Ângeles, do viver para jamais morrer. Parece um trem esquisito, mas é o que eu disse no início. Tem gente que ouve, né, segundo João, tem gente que ouve a palavra de Jesus, crê no que mandou Jesus, mas não vive. A incoerência está aí. Não. Jesus, quando fala assim, todo aquele que ouve a minha palavra, significa que entendeu o que eu estou dizendo. Sabe decodificar os ensinos que eu estou passando para vocês. Se você entendeu, ouve a minha palavra, você acredita no que me enviou, você terá vida eterna. Não há condições. A condição é essa: se você ouve a minha palavra e acredita naquele que me enviou, obviamente, se você ouve e entendeu, o pressuposto é agir de acordo com isso, coerentemente. Porque quem não age, a gente tem que levantar uma questão: será que ouviu mesmo? Será que tem vontade para ser? Será que se esforça para triunfar? Será que vive para nunca mais morrer? Quem faz isso se torna imediatamente sujeito para a sua imortalidade. Porque a condição para a imortalidade é entender o que Jesus fala, e Ele só te fala da imortalidade, da vida espiritual, da vida no reino de Deus. Se você aceita que Deus mandou Jesus para te ensinar o que Ele te ensina, indicando o caminho, a verdade e a vida, então, necessariamente, você se torna sujeito para a sua imortalidade. E você vai viver como um imortal. Quem não faz isso, ainda não é sujeito. Então, ele vive como? Como um mortal. Ele ainda não atingiu a imortalidade conceitual. Mesmo ele sendo imortal, ele ainda não sabe que é. E é isso que Dona Joana está querendo dizer. Viver para jamais morrer é exatamente o seguinte: quando você entende o sentido da verdade sobre a sua vida, você nunca mais morre. Por quê? Porque você se entende como um espírito imortal. Age como um espírito imortal. Vive o seu cotidiano dentro dos princípios do dever, por dever, o bem pelo bem. É maravilhoso você perceber. E eu fico imaginando, gente, imagina o dia que a gente for capaz de entender a nós mesmos do ponto de vista de Jesus para conosco. Não é eu olhando a mim mesmo com o que eu sou capaz de criar. Não, é eu me olhando com o olhar de Jesus para mim, para cada um de nós. E a gente preocupado, será que vai dar certo? Te garanto que Jesus não desiste de nós, em hipótese nenhuma. Não há ovelha, pode desgarrar do jeito que você quiser, mas um dia você volta para o aprisco.
Não há ovelha que vai ficar desgarrada. Nenhuma, Jesus, nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Eu queria me ver com o olhar que Jesus me vê. Boa noite para vocês. Obrigado.